Um abraço muito especial pro pessoal aqui que me acompanha no Facebook, né? E quero dizer que eu desejo para todos vocês um feliz ano novo. Que esse ano realmente seja novo, um ano que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida. Um ano em que dizem os economistas que não será um ano fácil. Não será um ano fácil. Mas eu me recordo de uma história que diz que um senhor que tinha uma lanchonete na beira de uma estrada, ele juntou um bom dinheiro e mandou o filho dele para a capital. E ele fazia o melhor pão com linguiça naquela região, no interior daquele estado. E de repente, depois de alguns tempos, de alguns anos, o filho veio da capital e chegou para o pai e falou: pai, o senhor não está sabendo da crise que está para estourar? O pai sempre fazendo e sempre tendo uma ótima clientela naquela região, porque afinal de contas, o pão com linguiça dele era o maior e era o melhor. Os produtos eram top. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aquele velho, sábio, comerciante, porque a sabedoria não é apenas o conhecimento, a sabedoria é a prática do conhecimento. Ele falou: poxa, então, já que tá vindo a crise aí, se a linguiça era da marca A, eu vou economizar um pouquinho, né? Não vai ser tão diferente. Eu vou colocar a marca B e assim sucessivamente no pão, nos outros ingredientes. E o resultado foi que a clientela começou a diminuir. E quando a clientela diminuiu mesmo de verdade, aí ele deu razão pro filho dele. Ele chegou pro filho dele e falou assim: meu filho, você realmente tem razão. A crise estava para estourar e estourou bonito, hein? Olha aí, ó. A gente já não vende mais tanto quanto antes. Portanto, meu amigo, minha amiga, fica a dica, né? Não vamos diminuir a qualidade. Vamos manter ou até mesmo aprimorá-la cada vez mais e melhor. Mas eu quero dizer para você também uma palavra que está aqui no livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 21, conta uma história muito interessante. Davi, a história de Davi é a seguinte: Davi, ele era o garotinho, o filho caçula de Jessé. Ele era ruivo e cuidava das ovelhas. Mas quando Davi ainda era um adolescente ou um pré-adolescente, ele, ao cuidar das ovelhas, teve dois obstáculos: um urso e um leão. Matou os dois, claro, em épocas diferentes. Ou seja, as adversidades vieram, Deus permitiu que as adversidades chegassem até ele, mas ele exercitou a habilidade de guerreiro de Davi. Há quem pense que Davi matou Golias com a funda. Na minha região chama-se seta. A seta, e pegou a pedrinha e jogou e matou. Não matou com a pedrinha, não. Ele derrubou o gigante com as pedrinhas. Ele chegou lá e pegou a espada de Golias, cortou a cabeça do Golias e a levou até o rei e os demais soldados. Dali em diante começou uma crise em Saul, porque Davi, o nome Davi quer dizer amado. Davi, ele era o cara amado de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele era escolhido
para ser o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel. Porque Saul foi colocado, o povo pediu e daí Deus falou, não, vamos botar Saul. Mas Saul não foi o rei que Deus tinha preparado para governar Israel. Saul foi de tanto que o pessoal pediu, orou, intercedeu, no caso pediu ao profeta Samuel para ungir como um rei, um líder. Então Saul foi colocado. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi colocado no coração de Deus já desde muito tempo, desde quando Davi cuidava das ovelhas do pai. Acontece que o propósito de Deus não pode ser frustrado. Em Jó, capítulo 42, nós podemos ver isso. E o que acontece? Davi já era o rei aos olhos de Deus. É como se fosse uma gestação. A sua mãe, você não apareceu de um dia para o outro aqui no planeta. Você apareceu no ventre da sua mãe. E Davi estava sendo gerado. Aí começou a inveja de Saul. E Saul queria matar Davi de qualquer maneira. E o povo de Israel, inclusive as mulheres de Israel, cantavam que Saul matou a 1000 e Davi matou aos seus 10 milhares. Porque a história de Davi já foi explicada, ele já veio derrubando, matando os seus inimigos. Então, no capítulo 21 de 1 Samuel, nós lemos: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. Saiu vazado da frente de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Vem cá, esse cara aí não é o rei, o Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo, ficou com medo, tremeu nas bases, temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez. Ele é um cara normal, ele se contrafez, né? Diante dos olhos deles, e fez-se como um doido entre as suas mãos, ou seja, amassava as mãos, fazia gestos loucos com as mãos e esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. O que essa passagem aí ela fala para mim, ao meu coração? Davi, para não morrer, ele se fez de louco, meu amigo e minha amiga. Sabe, diante das adversidades da vida, a gente às vezes tem que se fazer de louco, de maluco, de doidão. É verdade. A palavra de Deus, ela existe para que a gente possa se orientar, é a nossa bússola. E existem momentos na nossa vida que, se a gente não se fizer de louco, a gente se estopora. Portanto, que nesse ano de 2015, ainda que nós, de repente, tenhamos que nos virar, nos contrafazer, né? Assim como se contrafez ali, né? Se imitar um louco, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum. Sabe por quê? Porque é o nosso Deus que nos guia. E lá em Isaías 45, ele diz que ele vai à frente, derrubando as portas de aço, arrebentando os ferrolhos que estão travando e trancando a nossa vida para não prosseguir. É isso que eu desejo para você, que você seja feliz, que você realmente tenha a presença de Deus na sua vida e que você, acima de tudo, não ligue para as más notícias, assim como nós lemos lá também em Salmo 112. Forte abraço
Deus te abençoe hoje e sempre. Lembrando, claro, que nós somos abençoados com nosso pai na fé, Abraão. Então vamos tomar posse das bênçãos, das vitórias de Deus para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo a você e todos os seus amigos, familiares, enfim, a todos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar o seu passo, a sua vida na presença do Senhor, e que nós possamos viver 2015 de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória e de glória em glória. Forte abraço do seu amigo Léo Diniz e da minha esposa Joelma Mendonça. A paz do Senhor para você. A paz mesmo. Não é aquela paz fajuta, não, né? O Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só podemos ter alguma coisa quando estivermos na nossa consciência em paz com Deus e com o próximo. Valeu!